A Bíblia, em vários momentos, nos apresenta dois caminhos, mas geralmente apenas uma escolha. Então a Bíblia, comumente, ela sempre te mostra dois caminhos e nunca duas escolhas. Por exemplo, o justo versus o ímpio. Salmo 1:6. Ou vida e morte. Deuteronômio 30:19. Luz, trevas. Caminho estreito, caminho largo. Espírito, carne. Obediência, rebelião. O caminho do sábio, caminho do tolo. Casa sobre a areia, casa sobre a rocha. Servo fiel, servo infiel. Cristo e mundo. A Bíblia, então, a Bíblia não nos apresenta um meio termo, um em cima do muro, tipo, vou ficar em cima do muro aqui, nem lá, nem cá, e vai dar tudo bem. Não, não é assim. Pelo contrário, ela fala morno, quando ela fala desse meio termo, ela fala sobre o morno. E o que ela fala não é legal. Ela fala, né, uma coisa assim que Jesus vai estar a ponto de vomitar você da boca dele. E nesse contexto eu quero apresentar o texto de hoje, Salmo número 1. Eu vou ler aí. O Salmo, acho que eu vou ler ele inteiro. Diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo, Pai, na Tua presença, que o Senhor possa falar, Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir hoje, Pai, que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração, que o Senhor possa nos usar, Pai, na medida do Teu querer. Ainda que seja, Pai, única e exclusivamente, Pai, para abençoar a Tua igreja. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o tema desta palavra de hoje é como comunicar as boas novas sem se perder no caminho. O texto aqui que nós lemos, né? Ele fala sobre ser bem-aventurado. E bem-aventurado na Bíblia quer dizer feliz. Quer dizer abençoado, próspero. Bem-aventurado que está no caminho certo, que está sendo favorecido, caminhando em retidão com Deus. Então, você é bem-aventurado. Amém? Você pode falar aí para o seu irmão, olha, você é bem-aventurado. Você é feliz. Você é próspero. Você é favorecido. Glória a Deus. E aqui a Bíblia nos mostra uma progressão, né? Ele fala assim, no verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui você vê uma progressão. Ele fala de conselho, caminho e assenta. Conselho quer dizer que é aquela pessoa que não escuta conselho, né? Não está ouvindo o conselho dos ímpios. Aí, o caminho, a pessoa que ouvia o conselho dos ímpios, ele passa
a andar no caminho com ele. Depois que ele passa a andar, aí ele já passa a se assentar. O que isso quer dizer? Já passa a ter comunhão. E aí você vai tendo essa progressão. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que você é feliz quando você não anda no conselho dos ímpios. O que isso quer dizer? Que você não anda nos planos deles. Que você não anda nos propósitos deles. Sobre a orientação, sobre a influência deles. Debaixo das decisões deles. Vou traduzir para você. Você é feliz quando você não está sob a influência dos ímpios. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Você influencia ou você é influenciado pelos ímpios? Você já parou para pensar nisso? Você tem influenciado pessoas? As pessoas olham para você e falam, nossa, hoje eu estou à moda antiga aqui, né? Faz tempo que eu não fazia assim, pregação na folha de sulfite. Então você é feliz. E outra coisa, você também é feliz quando você não se detém no caminho dos pecadores. O que isso quer dizer? Vou traduzir para você. Quando você não permanece onde há maldade. E no caminho quer dizer, não é só você está indo embora, aí você encontra um ímpio, e você vai andando, conversando com ele. Não, não é isso. Está falando aqui sobre estilo de vida. Está falando para você não parar aonde há maldade. E Jesus, ele já te aponta o caminho. Sim ou não? Sim ou não? Jesus, ele te aponta o caminho. Ele fala assim, João 14,6. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não sabia qual que era o caminho, você está sabendo agora. Agora você já sabe qual que é o caminho. O caminho é Jesus. E é muito fácil de muitas vezes você se auto-esclarecer qual que é o caminho. Quando você estiver em alguma situação da sua vida, é fácil, é só você se você fazer uma pergunta para você mesmo. Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? Se a resposta for não, isso não é um caminho para você. Jesus se agradaria desse caminho que eu estou agora? Caso a resposta seja não, esse não é o caminho para você. E a Bíblia fala que você também não deve se assentar na roda dos escarnecedores. E assentar aqui, se você pegar na raiz da palavra ali, você vai ver que assentar tem a ver com habitação, com permanecer, fazer parte de um grupo. Então o que a Bíblia está dizendo é que você é feliz quando não se assenta com pessoas que ridicularizam as coisas do sagrado, que não escarnece. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu também, às vezes, até o Espírito Santo me puxou a orelha, eu vou puxar a orelha de vocês também, porque muitas vezes eu faço isso. Às vezes você vê um vídeo na internet e as pessoas estão ali brincando com falar em línguas. As pessoas estão brincando com as coisas da igreja. E a gente até acha engraçado, sim ou não? Só eu que acho engraçado? Só eu que dou risada? Não. Mas só que se você não tomar cuidado, você vai achando essas coisas normais. Você vai achando que pode brincar com as coisas do Senhor. E aqui eu poderia contar tantas histórias de pessoas até famosas. Quem aqui conhece uma banda chamada Beatles? Alguém já ouviu falar? Só ouviu falar, não precisa ouvir não, tá? Não vai se converter. Tem uma história, né, que é famosa, que o cantor falou que ele era
Ele era mais conhecido que Jesus. Não passou muito tempo, ele morreu. Aqui no Brasil tinha um jornalista, eu não vou citar o nome dele, podia até citar, né? Já morreu. Que ele também começou a tripudiar de Deus, de Jesus. Aí o helicóptero que ele estava caiu. E aí apareceu parece que na voz, a voz, quando, né, porque tem aquela coisa que grava, né? Caixa preta. Na hora que estava para cair, ele era ateu. E a voz dele falou, meu Deus! Ele era ateu. Mas quando o bicho pega, normalmente a pessoa se converte rapidinho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não devemos achar graça ou normalizar quando as pessoas estão tripudiando das coisas de Deus. E eu não estou falando que eu não acho engraçado também, tem coisas ali que a gente dá risada, que a gente, né, tá vendo um vídeo ali e acha engraçado, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos tirem da reverência. Deixa eu te falar, Deus é sim seu amigo, mas Ele pediu para que eu te lembrasse que Ele também é seu Deus. Ele é seu amigo, Ele é seu pai, mas Ele é Deus. E a gente não pode achar que a gente pode ficar com brincadeirinha com as coisas de Deus. Ai, Jesus é alegre, sim, Jesus é alegre. Ele sempre foi feliz, desde a época de Sodoma e Gomorra. Pergunta para o pessoal de Sodoma e Gomorra se ele era feliz. Eu acho que eles não iam falar que ele era tão feliz assim, não. Então nós temos que ter essa reverência. A gente não pode normalizar as coisas que as pessoas andam fazendo. A gente não pode perder a reverência. Nós estamos aqui em família em Cristo, mas aqui é uma igreja. Aqui é casa de Deus. Então a gente tem que ter uma certa reverência. Em resumo, o homem é feliz quando não vive debaixo do conselho dos ímpios, quando não se detém no caminho dos pecadores e quando não se assenta com os zombadores. Tem gente zombando das coisas do Senhor, o que você faz? Acha engraçado? Dá risada também? Começa a tripudiar também das coisas do Senhor? Não. Não pode. E aqui no verso 3, diz assim, falando sobre a pessoa que é feliz, né? A pessoa que é bem-aventurada. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Ou seja, aqui fala, antes de você fazer essas coisas, né, de você andar com ímpio, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ocupar-se no conselho dos ímpios, pois os seus pensamentos estão... Você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo para ocupar-se no caminho dos ímpios, sabe por quê? Porque os seus pensamentos estão voltados a Deus. Você não vai ter tempo de se deter no caminho dos ímpios, porque está se ocupando em andar no caminho do Senhor. Muito menos assentar-se na roda dos escarnecedores. Mas nesse momento que eu estava preparando a palavra, eu perguntei algo para o Espírito Santo. E eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês. Eu fiz essa pergunta aqui para o Espírito Santo. Desse modo, Espírito Santo, como nós podemos comunicar as boas novas para as pessoas, para os ímpios? Me veio essa pergunta no coração. Tá, se eu não posso andar, se eu não posso andar no conselho dos ímpios, como que eu vou comunicar a palavra para eles? E aí o Espírito Santo me revelou algo tão bonito. Ele falou assim,
Quando você não anda no conselho dos ímpios, você passa a aconselhar os ímpios. Quando você não se detém no caminho dos pecadores, os pecadores podem observar o seu caminho e ter uma opção de um novo caminho. Quando você não mostra satisfação em meio às pessoas que desdenham do sagrado, gera um desconforto. Sabe quando está todo mundo zombando de Deus e você fica ali sério, sem dar risada? Aí ele falou, quando você não desdenha, né, quando você não mostra satisfação das pessoas que desdenham do sagrado, gera um desconforto. E automaticamente a pessoa encontra uma ruptura no deboche. Fala, não adianta eu brincar com isso. Ele não está achando engraçado. Já viu criança quando ela está aprontando, fazendo um monte de coisa, com gracinha, aí você está ali, quieto. Não dá risada, tá séria, ela vai ficando sem graça. Fica meio pica-pau, né? Lembra o pica-pau quando ficava sem graça? Aí você... E é assim que a gente tem que se portar, meu irmão. Porque assim, eles vão ver que eu posso brincar com qualquer coisa com o Vini. Mas em relação a Deus, esquece. Porque ele não vai achar engraçado. Ele não vai achar legalzinho o que eu estou fazendo. E qual que é o resultado de tudo isso? O verso 3 aqui, né? Ó, ele é como árvore plantado junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele dá o seu fruto. Ele dá fruto no tempo devido. Quem é que gostaria de tudo o que você... Imagina, tudo que você faz é bem sucedido. Quem gostaria disso? Aqui a palavra está declarando. Ele é árvore plantada junto à água, junto de águas, junto de ribeiros, de águas. Sabe o que isso quer dizer? Ele está bem alimentado. Ele é firme. Recebe tudo o que precisa de Deus. Dá fruto na estação própria, no tempo certo. No tempo certo, sua vida produz bons resultados, como paciência, bondade, paz. Sabe aquele fruto que a Bíblia fala? Do fruto do Espírito Santo? Na estação própria você gera ele. Sua folhagem não murcha. Ele permanece firme e cheio de vida, mesmo em tempos difíceis. Nós somos provas disso aqui. Já cansei de contar aqui. Nos piores momentos da minha vida, tinha gente que pensava que eu estava hiper bem. Teve um dia que eu dei um testemunho na igreja que a gente não passou um final de semana e a gente não tinha o que comer, e ele ficou escandalizado. Pensei, nossa, como assim? Mas vocês parecem tão bem. Por quê? A nossa suficiência não vem da comida, vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo quanto fizer, prospera. Seus caminhos são abençoados por Deus. Não é sobre ficar rico, mas é sobre ter sucesso segundo os planos de Deus. Quem quer ser bem-sucedido em relação aos planos de Deus? Você quer ser bem-sucedido em relação aos planos de Deus? Meu irmão, deixa eu te falar, Deus tem planos com você. Deus tem planos e você é peça principal. Sabe por quê? Porque ele tem planos com a sua vida. Então, na sua vida, você é o ator principal. E deixa eu te falar, você ainda vai realizar muitas coisas ainda no Senhor. Muitas coisas. A maior posição que você pode ocupar na sua vida é estar na posição da vontade de Deus. Fazendo aquilo que Deus planejou para você fazer na sua vida. Essa é a maior posição.
Posição não é você ter um cargo de uma empresa X, A, B, sei lá. Não, a maior posição que você pode alcançar é estar na posição que Deus sonhou para você. Hoje, por exemplo, eu estou na posição que Deus desejou para mim. Antes de eu casar com a Silvia, uma mulher, nunca esqueço disso. Se você perguntar para minha mãe, ela vai falar. Uma vez uma moça, uma senhora na verdade, me viu, eu não sabia nem o que era igreja nessa época. Não era nem casado nessa época. Uma moça me viu no ônibus e falou para minha mãe: seu filho vai ser pastor um dia. Mano, eu não sabia nem o que era crente. Eu não sabia, tô falando sério. Eu nem entendia muito bem o que eu fazia na igreja católica, por exemplo. Eu tinha medo até, eu era católico nessa época. Eu via aquelas imagens, sabe, aqueles negócios, eu me sentia meio com medo até, mano. E eu sempre eu tive pensamento meio estranho, assim, falando, nossa, imagina isso aqui à noite, cara, esse monte de negócio. Eu não entro aqui à noite, não. Agora imagina, se você não tem coragem de entrar na casa de Deus à noite, é meio estranho, né? Deus me livre, pensou? Eu imaginava, tipo assim, eu era tão bizarro quando era mais novo, eu imaginava, tipo, sei lá, Jesus descendo ali, tipo, da cruz, e eu sozinho lá dentro da igreja trancado. Ah! Deus me livre. Então, meu irmão, você é bem-aventurado quando você está no centro da vontade de Deus. Só que a Bíblia também fala que os ímpios não são assim. Porém, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então veja que a Bíblia fala aqui que os ímpios eles são como palha que o vento dispersa. Fala que eles não vão prevalecer no juízo, você sabe o que isso significa, e não permanecerão na congregação dos justos. E aqui eu vou na ordem. A Bíblia fala que ele é como palha. O que isso quer dizer? Ele é leve, ele é sem firmeza, ele é sem direção. Qualquer vento da vida leva ele. Vive sem propósito. É facilmente abalado. Meu irmão, na igreja a gente passa por uns negócios malucos. Que a gente permanece firme. Você já viu? Você conhece pessoas assim? Que às vezes ele está passando por uma coisinha e você fala, nossa, mas todo esse drama por isso. Meu Deus. Hoje acabou a luz da minha casa. Meu Deus, acabou a vida do cara. Nossa, tudo isso por isso. Meu Deus. E eu vou falar uma coisa, de verdade, quem me conhece sabe. Eu odeio frescura. Mas eu odeio com toda a força do meu coração, sabe? Aquela pessoa frescurenta. Ai, oh Deus, tem misericórdia. E aqui a Bíblia fala que ele não vai prevalecer no juízo. E aqui talvez seja o principal, né? O pior, digamos assim. No juízo, ele vai ser o joio. Quem aqui já viu? Quem aqui já viu o joio? Alguém já viu? O joio e o trigo? Quem já viu? Na internet tem. Ele é muito parecido, né, com o trigo. Ele você olha, é igual. Só que aí você aperta, ele esfarela tudo. Não sobra nada. E no juízo ele não vai prevalecer. E é triste, né? Porque tem muita... Acho que até o pior é... Porque a Bíblia também fala que o joio e o trigo estão juntos. Imagina aquela pessoa que até frequentou a igreja e tal, mas era joio. Não prevaleceu no juízo.
E a Bíblia fala também que os ímpios eles não permanecem na congregação. E isso aqui é algo que a gente tem que pensar o tempo todo. Tá difícil, irmão? Permaneça na congregação. Ai, mas eu não gosto da Rafaela, ela me olhou feio hoje. Aí a Rafaela permanece na congregação do justo, você sai, ela vai para o céu e vai para o inferno. É brincadeira, tá? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Mas quantas pessoas, eu conheço inúmeras, de pessoas que saíram da igreja porque alguém olhou feio, porque o pastor deu uma bronca. Assim, coisa que fala, meu Deus, se Jesus voltar agora? Então, meu irmão, permaneça. Tá difícil? Tá para todo mundo. Mas permaneça. Fique firme. E caminhando aqui para a conclusão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual o caminho que você quer seguir hoje? Caminho do justo? Que ele quer plantado junto a fontes de água? Que tem firmeza espiritual? Ou o caminho do ímpio? Que qualquer vento leva ele. Qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer modinha leva ele. Ai, não quero mais ficar na comunidade de família em Cristo. Porque eu vi uma igreja que ela tem uma parede preta no fundo e eu me senti super representado. Não, agora eu quero ir para a igreja do worship, onde todo mundo usa a touquinha ali, fica todo mundo bonitinho. Eu não estou falando nada contra a igreja da parede preta, tá, irmão? Fica tranquilo. Você gosta também, tá tudo certo. Mas a verdade é que hoje o Senhor coloca dois caminhos na sua frente. Lembra lá do começo da pregação? Que Jesus, normalmente, ele sempre mostra dois caminhos. A vida, a morte. E hoje Jesus está te perguntando, Cristo ou o mundo? O que você escolhe hoje? Quem aqui pensou mundo? Brincadeira, hein? Tá pensando nisso não, né? Mas hoje esse é o caminho. Não hoje. Esse sempre vai ser o caminho. Cristo ou mundo. Caminho estreito, caminho apertado. É sempre o mesmo caminho. E hoje, que você mantenha o seu coração firme no caminho do Senhor. E o caminho dele muitas vezes é apertado. Tá passando por aperto? Então você tá bem, tá ótimo. Tá passando um apertozinho, as coisas tão fáceis? Esse é o caminho. O caminho da igreja é esse aí. Não é o caminho fácil, não. O caminho que tá tudo bem. Sofrimento zero, cuidado. Jesus tem te chamado para andar no caminho que é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A igreja é de pé, por gentileza. Vamos orar.